Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Espectro, o podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zenoff, eu sou o host desse podcast e editor. E no nosso quarto episódio, vamos falar um pouco sobre bullying. Quais foram nossas experiências e como nós relacionamos o bullying ao autismo. Como pessoas no espectro autista entendem o bullying e também tentaremos dar algumas dicas para aquelas pessoas que passam pelo bullying. Se vocês puderem, compartilhem, sigam nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal e esperamos que vocês gostem. Desde já, muito obrigado! Espectro, feito por autistas para o mundo. Aleph, depois o Fábio, depois o Gustavo, a Cibele e por último eu, certo? Ok. Certo. Aleph, se quiser começar, Sim. o tema de hoje é bullying, né? Se você quiser começar contando se você já tem alguma experiência nesse assunto, se você já sofreu, se você já cometeu bullying contra alguém, tá com você a palavra. Ah, tá. Então, na verdade, eu acho assim que, pelo menos na escola, né? Apesar de que nessa época não se chamava bullying, que esse é um termo de utilização recente, mas na escola eu sempre fui muito perseguida, muito zoada, muito provocada, até porque eu me destacava, né, na área acadêmica, sempre tirava boas notas, sempre perguntava, às vezes deixava os professores muito na saia justa, fazendo pergunta difícil, esse tipo de coisa. Então eu tinha um desenvolvimento acadêmico acima da média na escola, mas, por outro lado, eu era mais infantil, mais ingênua, mais inocente. Então essas duas coisas, os meus colegas, sim, eles perseguiam muito. Eles me batiam, gritavam comigo na escada para eu poder cair. Uma vez a escola inteira passou em cima de mim, ficava sacudindo a árvore com chuva para poder me molhar, tomava as minhas provas, meus trabalhos para não entregar, fazia uma vez, isso aconteceu só uma vez, eles pegaram a minha cabeça e usaram como bola para bater na parede e esse tipo de coisa. São as coisas que aconteciam e que eu percebia. Mas também, muito provavelmente, aconteceram muitas coisas que eu não percebia que estava acontecendo, sabe? Eu não percebia. Então toda a infância e o começo da adolescência foi desse jeito. E também uma coisa que acontecia muito também quando estavam jogando bola, por exemplo, a bola sempre acertava na minha cabeça, na minha barriga. A hora que eu passava, a bola acertava em mim. Mas eu não sei se faziam isso de propósito ou se eu simplesmente estava na hora errada e no lugar errado. Então eu não sei. Mas com o tempo, né, principalmente depois que eu me tornei cristã, o que eu comecei a fazer? Aí eu comecei meio que a orar para as pessoas que faziam isso comigo, que me perseguiam, e por incrível que pareça, parou. E só que aí começou a acontecer do outro lado, que de não ter mais perseguição, não ter mais confronto, mas ter o ignorar. Ou seja, de estar sempre sozinha, sempre sendo deixada de lado, e só ser convidada a participar de alguma coisa quando era para ajudar. Igual quando era para ajudar a fazer algum trabalho, para ensinar alguma matéria de alguma prova, alguma coisa assim. E dizem, né, que as duas coisas, tanto a perseguição, tanto bater, xingar, humilhar, e tanto ignorar, tanto deixar de lado, dizem, né, que é bullying da mesma forma, né? Então tem os dois tipos de experiência. Agora, quanto a fazer, eu sinceramente não sei. Eu lembro
assim, que quando eu era criança, quando eu era pequena, eu fazia muito show de ficar gritando e fazer essas coisas, mas assim, mas talvez isso tivesse ligado mais a alguma crise, a alguma sobrecarga sensorial, do que a querer fazer algum tipo de maldade, né? Eu só lembro, assim, uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas eu também não lembro de fazer isso com intenção de maldade, mas eu fazia porque eu achava que estava ajudando. Era quando eu via alguém falando alguma coisa errada, alguma frase com verbo não conjugado, eu ia e corrigia. Ó, esse verbo se conjuga assim. Ó, essa palavra se fala assim. Mas eu não falava com o intuito de diminuir, de humilhar. Eu falava com o intuito de ajudar. Até porque eu adoro quando eu tô fazendo alguma coisa errada e as pessoas chegam em mim e me corrigem. Eu gosto disso. Então, assim, eu sempre imaginei que as pessoas também gostassem. E, assim, só depois de adulta que eu entendi que não, que as pessoas não gostam. Elas não gostam que ninguém corrija. Aí eu parei de fazer isso. A não ser no âmbito cristão, porque tem certas coisas, né, que são faladas por aí, que são feitas por aí, que a própria Bíblia ordena a correção. Então mesmo não sendo politicamente correto, mas eu sou obrigada a fazer. E eu acho que é isso. Mais alguma pergunta? Vamos passar pro Fábio, depois a gente volta. Temos várias coisas hoje. Fábio, pode falar. Olha, no meu caso, basicamente é o seguinte, né? Eu não sei se dá para chamar de bullying, né? Essas coisas. Mas assim, na época que eu estudava, né, especificamente assim, se eu tiver enganado, né, não me lembro exatamente, mas no ensino fundamental, mais ou menos, eu era bastante zoado, sabe? O pessoal ficava jogando bolinha de papel em mim, sabe? Né? Às vezes eu tava lá concentrado, né? Fazendo a lição, vinha alguém, jogava, né? Aí eu ficava nervoso, sabe? O pessoal fazia isso porque sabia que eu reagia, né? Então era complicada a coisa, né? Não, aí é aquilo que eu falei, né? Não sei se dá para chamar de bullying, né? Agora, isso não tinha nada a ver com o fato de eu ser autista, porque na época eu nem sabia que autismo existia, né? Que eu fui diagnosticado aos 20 anos. Agora, eu nunca pratiquei bullying com ninguém, né? Aí, como a Aleph mencionou, eu também tenho essa coisa de corrigir alguém quando fala errado, sabe? Porque, porque eu sou inimigo da fala e da escrita errada, né? Então quando eu vejo algo errado, né? Pronúncia, essas coisas, eu corrijo. Agora, sim, quanto ao fato assim, de falar que é autista aumentar o bullying, comigo isso nunca aconteceu, né? Sempre quando eu falo que eu sou autista, eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Então, basicamente, é isso, né? Já tive algumas experiências negativas, né? Conforme eu falei, né? Eu era bem zoado, só que não sei se dá para chamar de bullying, né? Relação com o autismo, isso não tem, porque na época, como eu falei, eu nem sabia que autismo existia, né? Então, basicamente, é isso. Sim, perfeito. Eu acho que dá pra chamar de bullying
toda forma de diminuir alguém propositalmente, né, principalmente, é quando você age com a intenção de magoar, de diminuir alguém, o bullying em geral, que pode ser físico ou psicológico, né? Não precisa ser necessariamente só físico, psicológico também é bullying. Gustavo? Certo. No meu caso, eu, na escola, por exemplo, eu estudei durante 8 anos numa escola que fica bem longe da minha casa. E nessa escola, eu também era muito zoado. Uma coisa que as pessoas falavam muito pra mim era ficar me chamando de lerdo, retardado, mongol. Eram as coisas que eu escutava constantemente, até mesmo de professores. Hoje a gente sabe o motivo, né? Mas na época nem passava pela minha cabeça. Eu estudei nessa escola até a 7ª série. Da 8ª até o último ano do ensino médio, eu vim para uma escola que fica mais próximo da minha casa. E lá foi bem legal porque lá as pessoas me tratavam bem. Eu tinha muitas amizades lá e até hoje eu tenho contato dessas pessoas. Pessoas essas que se tornaram meus amigos mesmo e até hoje, quando eu preciso deles para alguma coisa, eles estão por perto, né? Só que daí eu completei meus 18 anos, tive meu primeiro emprego e daí gerou aquela expectativa. Eu digo, vou trabalhar com pessoas experientes, pessoas adultas, lá eu vou ter pessoas que eu vou poder me unir, que vão poder me ensinar e tal. E não foi nada disso que aconteceu. Tudo aquilo que eu sofri na infância, na outra escola que eu estudei, no meu primeiro emprego eu voltei a sofrer de novo. Novamente as pessoas voltaram a me chamar de retardado, de lerdo, de mongol. O meu encarregado, o meu chefe no caso, ele gritava muito comigo. E ele gostava de me fazer vergonha na frente de todo mundo. E na época nem passava pela minha cabeça, né? A questão do autismo. Hoje a gente sabe bem como é que... Hoje a gente sabe bem o motivo, né? Mas naquela época eu não sabia e meu chefe não tinha paciência comigo. Sabe? Então foi uma época em que foi uma época muito dolorosa para mim, porque na infância eu ainda tinha para onde correr, né? Eu ainda tinha o colo dos meus pais, tinha minha família, tinha meus amigos da igreja. Já na fase adulta era eu e Deus somente. Ninguém vai ficar paparicando um adulto, ninguém vai ficar defendendo um adulto. Não faz sentido, né? A minha mãe ter que, no meu serviço, me defender, né? Então foi uma coisa que eu tive que aprender a fazer sozinho. E é isso, a questão do bullying que eu sofri foram essas. As experiências que eu tive com bullying foram essas. Você acha, Gustavo, que o fato de você ter sido protegido pelos seus pais na infância atrapalhou depois? Porque você não estava, você não se sentiu preparado para lidar, alguma coisa nesse sentido? Rafael, quando eu era criança, minha mãe ela me levou para vários psicólogos porque eu já ia fazer 4 anos e eu não falava nada. E aí, quando chegava diante dos psicólogos, ela me levou em 4, que eu me lembro. Eles diziam que
eu tinha que ficar junto com outras crianças normais. Era essa as linguagens que eles usavam, né? E para eu poder me desenvolver. E até hoje, assim, meus pais, eles tiveram isso com eles, entendeu? De eu ter que conviver com outras pessoas para eu poder me desenvolver. E por conta disso, né, eu nunca fui diagnosticado com autismo, né? Eu já vim descobrir ano passado. Hoje tudo faz sentido para mim, mas há anos atrás não fazia. E como que sua família lida com isso? Assim, eles ainda estão aprendendo a trabalhar com isso, entendeu? Eles ainda estão absorvendo ainda. É como se a ficha para eles ainda não caiu. Ao mesmo tempo, é o mesmo sentimento que eles têm, é o que eu tenho também, que hoje, tudo que eu fazia na infância, né, todas as minhas peculiaridades, que mais para frente eu vou comentar com vocês, hoje faz sentido, né? Hoje a gente sabe o porquê que eu fazia tal coisa, mas na época, como ninguém sabia, né? Ninguém tinha paciência assim comigo. Hoje a minha família já me entende mais. Entendi. Minha relação até com eles até melhorou. Então, eu até os meus 18 anos eu não tentava me relacionar com as pessoas, porque eu não sentia essa necessidade, né? Então, provavelmente eu ficava mais sozinha, mas eu não sentia o peso disso, né? E depois, isso foi porque também eu mudei muito de cidade quando eu era criança e de escola. E depois também eu estudei no colégio militar, o que me ajudou porque tinha certas hierarquias, as pessoas se respeitavam mais, né? Mas daí na faculdade foi bem ruim, assim. Eu tentava me relacionar e não conseguia, e mais as pessoas me ignoravam e me isolavam, assim. Até hoje é assim, né? Mas eu não espero mais me relacionar, ter amigos, nem colegas muito bem na faculdade. E também eu tive experiências ruins com professores, né? Quando eu tentei fazer o técnico de enfermagem no Instituto Federal, tinha uma professora que ela era bem manipuladora, assim, ela fazia isso com várias pessoas, porque tinha um grupo de professores que eles meio que faziam bullying com alguns alunos. Eles diziam que o aluno não tinha vocação para aquela área, e daí na hora de fazer o estágio, eles gritavam com você, pelo menos essa professora aí, que era bem masoquista mesmo. Ela falava mal de você na frente de todo mundo, tipo, incentivando as outras pessoas também a fazerem bullying com você. E daí eu até parei de fazer essa faculdade por causa disso, assim. Por uns 6 meses eu não conseguia nem passar na frente da faculdade. E provavelmente a maioria desses professores iam se aposentar já, e eu deveria ter continuado a fazer, né? Agora eu tô tentando não desistir, porque eu já tô nessa época de fazer o estágio de novo, e eu tenho esse medo, né, de não me dar bem no estágio, nessas coisas. Mas até agora o estágio tem sido bom, assim. Na minha turma o pessoal é bem estranho mesmo. Eles acho que eu não percebo muito quando a pessoa é falsa, né? E daí eles são bem sociopatas, assim, na minha visão. São bem manipuladores mesmo. Mas
Eu acho que eu espero, não sei, encontrar pessoas que eu goste ainda ou que eu consiga fazer amizades. Que eu nunca fiz muita amizade, assim. Então é isso, basicamente. Legal. Minha vez. Bom, eu como vocês, acho que todos nós, também sofri bullying, né? Físico e psicológico, especialmente na época do colégio, especialmente na sexta série, cometido especialmente de novo por 2 indivíduos. E assim, foi um período bem difícil da minha vida. Eu era, até antes disso, eu era tipo, igual a Aleph falou mesmo, eu me destacava muito academicamente, e na sexta série teve uma decaída muito grande, justamente por causa do bullying que eu comecei a sofrer. E eu parei de querer ir pra escola, parei de ter vontade de fazer as coisas, porque eu sabia que quando eu entrasse, pisasse na escola, eles iam estar lá, porque eles estavam. Um até falava que ia me matar, umas coisas bem doidas, assim, um cara bem louco, assim. Tanto que ano passado eu vi que ele foi preso por assalto à mão armada aqui na minha cidade, enfim. Se ele estiver ouvindo isso, não vou falar mais detalhes. E assim, foi um período bem complicado. E eu não sabia exatamente como sair daquela situação. Porque eu acho que todo mundo que sofre bullying já passou por isso. Você se vê impossibilitado de fazer alguma coisa. Porque você basicamente está sendo julgado por ser como você é. E isso é bem complicado. E o que mudou para eu sair dessa situação foi que no ano seguinte eu fui aprovado, né? Comecei a participar de um programa do governo que era uma sala de altas habilidades e superdotação. E eu comecei a usar isso como um mecanismo de defesa, como uma muleta minha mesmo. Tipo, eu tentava usar que eu supostamente tinha essas altas habilidades, era superdotado, né, entre aspas, pra me defender, pra não deixar com que as pessoas fizessem bullying comigo. E por um bom tempo, pelo menos na época do colégio, funcionou muito bem. Por alguns anos. Só que isso acaba, né? Você vai sair do colégio e, tipo, hoje em dia ninguém sabe, eu não conto pra ninguém que eu participei de uma sala de superdotação, de altas habilidades. Mas eu acho que, pelo menos na minha vida, o bullying ficou concentrado mesmo nessa época de colégio. Na faculdade é difícil eu conseguir falar, tipo, eu sofri bullying ou não. Existem algumas atitudes de algumas pessoas que são, entre aspas, danosas, propositalmente, a minha pessoa, mas bullying eu vejo mais como uma atividade, não sei exatamente, posso estar falando besteira, mas para mim bullying parece ser uma atividade mais recorrente, sabe? Uma prática diária que acontece sempre, toda semana você sofre e tal. Em relação a cometer bullying contra outras pessoas, eu acho que de certa forma todos nós já ferimos alguém, isso é óbvio, mas eu não, e talvez todos tenhamos cometido bullying de forma direta ou indireta, consciente ou inconscientemente, até porque a gente não sabe exatamente o que vai ferir o outro, né? Igual vocês falaram, às vezes corrigir o português de alguém pode ferir a pessoa e essa pessoa se sentir mal por dias. Às vezes, pra mim, se você me corrigir, eu não vou me importar. Mas às vezes, pra outra pessoa, sim. O que importa, eu acho, é a gente tentar ter mais consciência. Tanto porque a gente já sofreu, tanto porque a gente tá numa luta que a gente conhece, tipo, nós somos autistas. E pensar, sei lá, tem muita gente que acha que autista também não vai cometer bullying. É mentira, a gente sabe disso. Se você entrar em um grupo de autista, de Asperger no Facebook, você vai ver que é bem pelo contrário. Tem muita pessoa tóxica por aí, seja autista ou não autista. Bom, é isso. Interessante seu relato, Rafael. O bullying que você sofria
acho que dá para concorrer com o que a Aleph sofria, né? Porque até a ameaça de morte você recebeu. Sim. Não sei se era séria, né? Ou se era algo pra me intimidar. Mas, enfim, na época eu levava a sério, eu ficava preocupado. Agora me fala uma coisa, você chegou a trocar de escola? Ou Não, não? na verdade eu parei de ir pra escola por um tempo, porque eu falava pra minha família que eu tava passando mal. De certa forma eu tava mesmo, né? Eu tava mal psicologicamente. E eu não contava pra ninguém. Até que eu acabei contando pra minha mãe, e ela foi lá na escola, esses meninos foram advertidos e tudo mais, e deu uma acalmada. Eles eram reprovados, eles eram bem mais velhos que eu. E no fim eles se reprovaram de novo, então eu acabei perdendo contato. Não tive que trocar de escola, mas passou perto. Sei. Então você contava para os seus pais as coisas que acontecia. Porque no meu caso, eu não contava não, sabe? Eu sempre mantia em sigilo, né? Tipo, quando o pessoal ficava me zoando, sabe? Conforme relatei, né? Jogando bolinha de papel em mim. Até, inclusive, uma vez cheguei a sair na porrada com um aluno, né? Não me lembro assim qual que foi a origem, né? Só sei que eu xinguei a mãe dele, né? Aí na época eu usava aparelho fixo, sabe? Aí ele me deu um soco na boca. Aí assim que eu fui embora, eu fui direto no dentista. Aí, pra não falar no dentista que eu saí na porrada e tudo mais, eu falei que eu caí e bati a boca. Aí consertou tudo. Só sei que meus pais nunca souberam da história. Ixi, eles vão ouvir isso? Agora vão saber, né? Agora vão saber. Isso foi no ensino médio. Vocês acham que, por exemplo, o Fábio já falou sobre isso, mas se vocês contarem que vocês são autistas, o bullying tem que aumentar ou diminuir? Sei lá, se vocês pensassem, sei lá, eu tinha 12 anos e tentem imaginar o que aconteceria. Vocês saíssem falando que vocês eram autistas. A situação ia piorar ou ia melhorar? Vocês acham? Eu acho que ia piorar. Porque primeiro que as pessoas não sabem nem o que é. E segundo, né, as pessoas que têm uma noção, assim, ou acham que tem noção, né, pensam que o autista ele é um monstro. Ou é um retardado que não entende as coisas, então qualquer coisa que você fizer com aquela pessoa vai ficar por isso mesmo. Por isso que eu acho que aumenta. No meu caso, acho que melhora, sabe? Porque assim, quando a pessoa nota que você tem certas dificuldades e tudo mais, a pessoa de início vai achar que é frescura sua, né? Que você tá com mania, enfim. Agora, a partir do momento que você fala que é autista, que você conta a sua história e tudo mais, acho que fica mais fácil a compreensão, de certa forma, né? Foi como eu falei, eu nunca tive problemas em falar que sou autista, né? Eu falo, as pessoas aceitam de boa, sabe? Nunca tive problema em relação a isso. No meu caso, acho que ficou na mesma, assim, até piorou um pouco depois que eu falei pra minha turma que eu sou autista, né?
Mas acho que no trabalho deve ser diferente, porque daí as pessoas estão arriscando o seu cargo, né? Se elas fazem algum bullying também. Mas na faculdade é o que o Gustavo falou, eles acham que você não vai entender as coisas, daí eles nem tentam se aproximar também. Aleph, queria falar alguma coisa? Sim, porque quando alguém aí, eu não lembro quem, falou sobre seu trabalho, né? No primeiro emprego que eu tive, na verdade, não foi o primeiro emprego exatamente, porque eu demorei 9 anos para conseguir um emprego, né? Aí talvez encaixaria essa questão de bullying até mesmo nas entrevistas que eu não passava, né? Esses 9 anos tentando e nunca conseguia passar em nada. Mas, enfim, assim, é cada história. Um dia, né, tem até uma sugestão que eu dou, fazer um programa sobre entrevista de emprego, processo seletivo, esse tipo de coisa. Porque tem história, viu? Umas, assim, de chorar, de rir, pra não chorar, realmente. Porque, na verdade, eu passei num concurso público. Então, assim, foi um trabalho, mas não foi um emprego que eu consegui. Foi só um concurso. E lá, realmente, eu sofri muito bullying. As pessoas, elas me davam as tarefas para eu poder fazer, só que eu não sabia fazer. Todo mundo sabia que eu não ia dar conta. E aí me dava essas tarefas para poder ficar humilhando. Aí ficava lá falando, você não presta pra nada, você não vale nada, você não serve pra nada, sua inteligência não serve pra nada, os seus dons não servem pra nada, você só faz mal pros outros. Assim, eu ficava ouvindo isso, tipo, o horário de trabalho inteiro, sabe? E também, aí eu lembro que teve uma vez que até 2 colegas minhas foram falar comigo e falaram assim: a gente te xinga, a gente te humilha, a gente arrebenta com você não faz nada. E eu, não. Aí as viraram falaram assim: mas eu também não quero nem ir porque os outros pensam, né? E eu falei: ou seja, assim, quase que deu pra ver fogo assim saindo dos olhos, sabe? Porque parece, a impressão que deu nesse dia é que, tipo, que elas faziam meio que competição pra ver quem que conseguia me tirar do sério e me irritar primeiro. E não conseguiam, sabe? E assim, aí aconteceu isso. Uma coisa que eu ia falar, mas eu acabei esquecendo. Ah, tá, lembrei. E também tinha uma hora que eu não sabia que eu era autista nessa época, porque isso foi em 2014. Eu só descobri em 2017. Mas aí o pessoal ficava falando assim, nossa, menina, você é autista? Deixa eu ser autista, não sei o quê, tipo, usando autista como sinônimo de xingamento, entendeu? Até que eu deu vontade de ligar lá nesse lugar de novo e pedir pra falar com essas pessoas e dizer, você acredita que eu realmente descobri que sou autista? Mas eu não tive coragem. Não tive coragem. E sobre o que outra pessoa falou da questão de cometer bullying, né? Realmente tem isso, porque a gente não sabe, né, a história do outro, a vida do outro. Então, assim, então uma coisa que pra gente é uma coisa normal, ou até mesmo um elogio, a outra pessoa pode se sentir ofendida e pode ficar mal por isso. Então, assim, por isso que eu sempre procuro qualquer coisa, qualquer mínima coisa, eu sempre peço desculpa, eu sempre pergunto, eu sempre tento deixar as coisas claras para poder evitar isso. E eu também, muitas vezes, explico as coisas que eu falo para poder evitar mal entendido. Assim, na internet funciona. A internet funciona muito bem. Agora, na vida real, eu acho que não funciona tão bem assim, mas é vida, né? Gustavo, você quer falar alguma coisa? Pois é, como eu acabei de falar agora há pouco, né? Eu acho que falar que você é autista, né, piora mesmo a situação. Claro, né, que não é em todos os momentos. Tem pessoas, né, que tentam entender, mas a grande massa não entende. E se tratando de mercado de trabalho, então a coisa piora, porque se a gente for parar para pensar, colega de trabalho ele não é o teu amigo,
Ele tá ali para concorrer contigo, então ele vai fazer de tudo para te destruir. Ô Gustavo, agora me fala uma coisa. Onde que está a concorrência se ambos já conseguiram um emprego? Né? Muitas vezes o chefe é diferente. O chefe direto, não digo o gerente que cuida de tudo, mas o chefe direto. Às vezes a pessoa tem inveja do colega de trabalho, às vezes a pessoa quer subir de cargo, né, e quer passar por cima de todo mundo para poder subir. A concorrência que eu falo é nisso. Querendo ou Entendi. não, tem uma concorrência, sim. Um colega teu de trabalho, ele nunca vai te olhar como amigo. Ele sempre vai te olhar como concorrente. De certa forma você tá certo, né? Mas aí é só se aproximar do gerente, dos diretores e do dono, né? Ah, mas isso aí é difícil. Não é assim da noite pro dia, não. Mercado de trabalho é matar um leão por dia, né? Isso você sendo o neurotípico, né? Se tratando de neuroatípico, a coisa piora. No meu trabalho eu nunca tive problema em relação a isso, né? Todo mundo gosta de mim, me dou bem com todo mundo, com o meu chefe, sabe? Todos lá sabem que eu sou autista, né? Não sei se isso ocorre no seu caso. Não é todos os lugares de trabalho mesmo que são assim, né? Mas eu não tenho muita experiência também para falar. É exatamente. E que dicas vocês dariam para uma pessoa que está sofrendo bullying nesse momento? Como vocês lidavam? Como vocês acham que a gente deve lidar como sociedade? Primeiro, né, procurar uma ajuda, né, assim, se aproximar de alguém de sua extrema confiança e falar o que está acontecendo. E correr atrás de ajuda mesmo, correr atrás de recursos que você possa fazer para evitar que essas coisas ruins aconteçam com você. Por exemplo, se tratando de colégio, se tiver de mudar de escola, que mude, né? Agora, o primeiro passo mesmo é você se desabafar com alguém, né? Pedir ajuda para alguém. Eu lidava com a situação assim. Eu entendia que se alguém tava xingando, humilhando, brigando, esse tipo de coisa, é porque quem tava com esse problema, era a pessoa que tava fazendo isso, e não eu. Então a minha atitude era orar para essa pessoa, para que a partir daquilo que ela estava fazendo comigo, isso ser um canal de graça e de bênção para a vida dessa pessoa. Igual na Bíblia fala, se alguém te bater na tua face direita, oferece a esquerda. Se alguém te tomar uma parte da roupa, oferece a outra. Por quê? Porque isso desarma a pessoa. Porque uma pessoa que fere, que agride, que briga, o que ela quer? Ela quer que a gente revide, que a gente seja igual a ela. Mas a partir do momento que a gente mostra que é diferente, que a gente, tipo assim, não vai se rebaixar, não vai fazer isso desarma a pessoa. Ou seja, então das duas, uma, ou essa pessoa vai ficar constrangida e não vai fazer mais nada, ou ela vai ficar ainda com mais raiva e vai piorar o ataque. Aí nesse caso, entendeu? Isso é uma espécie tipo de martírio e de identificação com aquilo que Cristo, os profetas, os apóstolos sofreram. E isso é um grande privilégio pra gente, sabe? Mas assim, eu só sei que a gente não ganha nada revidando o mal com o mal. E se a gente precisa, tipo, dar uma coisa pra pessoa, uma coisa diferente daquilo que ela tá dando. Igual, por exemplo, eu gostava muito de falar
igual na época de escola, até que depois de adulto eu não tive mais esse problema, mas assim, mas na época de escola, quando perguntava assim se eu brigava, eu falava assim, não, eu não brigo, porque pra eu brigar, tem que ter uma pessoa me batendo e eu batendo de volta. Mas o que que eu faço? Eu apanho calada, ou seja, vai ter só uma pessoa batendo em mim, não vai ter uma briga, sabe? E assim, e isso dá uma paz, sabe? Assim, uma paz incrível, sabe? Que pelo menos que quando a gente entende que o outro tá com problema, que o outro precisa de ajuda, e a gente se dispõe a orar por essa pessoa, e a gente sabe que, assim, que ao invés daquilo que poderia estar fazendo mal pra gente, tá fazendo um bem, tanto pra outra pessoa, que mesmo que não aceite as nossas palavras, mas não tem como fugir das nossas orações, entendeu? Tá fazendo um bem pra essa pessoa, e tá fazendo um bem pra gente também, porque a gente, entendeu? Se sente bem, a gente é abençoado quando a gente abençoa. Então, assim, então essa foi a forma que eu lidei. E é interessante também, porque assim, porque a gente, né? Igual eu costumo falar, que muita coisa na nossa vida é mais reação, é mais o que a gente faz com o que acontece com a gente do que o que acontece. Porque o que acontece com a gente não tem controle. Mas a gente tem controle em como a gente vai reagir a isso. Então, assim, então realmente a gente não tem controle. Se alguém xingar a gente, humilhar, brigar, até bater, e a gente não revidar, igual eu falei, a pessoa ela pode tanto ficar constrangida e não fazer mais nada, quanto ficar com mais raiva e agredir ainda mais. A gente não tem controle sobre isso. Ou seja, a realidade precisa ser dita. Entendeu? Eu não posso falar assim que é tudo lindo e tal. Se a gente não revidar, que a pessoa vai ficar constrangida e não fazer. Não, eu não posso me mentir e dizer tipo que é um mundo cor-de-rosa, que tudo funciona assim, porque não é. A situação pode piorar. Mas não vai piorar pra gente. Por quê? Porque a gente tem a consciência de que tá fazendo o certo. E é isso. Concordo em partes com o que você falou. Porque eu não concordo plenamente. Eu acho que é um pouco perigoso esse discurso, no sentido de que a gente estaria meio que isentando completamente de culpa o agressor, sabe? E não sei se seria bem assim. É óbvio que eu não tô falando que a gente deve atacar de volta necessariamente, mas eu acho, nem punir necessariamente, mas eu acho que provavelmente o que levou uma pessoa a cometer bullying, a fazer bullying, é que algo também estava errado com a pessoa, certo? Mas a gente não pode dizer, simplesmente afirmar que tá tudo bem. Então as pessoas podem sair cometendo atrocidades umas com as outras, cometendo bullying e ninguém deva fazer nada, sabe? Eu acho que deve haver uma conscientização. Não, de forma alguma, não, calma, não foi isso que eu disse. Eu quis dizer assim, em relação ao pessoal. Agora, a quem que cabe a punição? Aos chefes, aos professores, aos diretores, né, igual chefe no trabalho, diretor na escola, professor na escola, a polícia, se for o caso, ao padre, ao pastor, ao bispo, se for na igreja. Ou seja, é da mesma forma que fala assim da atitude pessoal, mas a Bíblia também tem o outro lado, que quem faz o mal deve ser castigado pela autoridade que o próprio Deus levantou para fazer isso. Eu tô falando no sentido assim, de a gente não se ressentir e de a gente não agredir a pessoa de igual modo. Mas a gente, claro que tem que conscientizar e que quem é líder, quem é autoridade levantada para isso, deve punir. Com certeza, com certeza. Olha, sobre isso, é aquela coisa, né? Sofrer bullying, de qualquer forma, é algo ruim, né? Só que é aquela coisa. Se formos fazer aqui uma análise, é muito melhor assim. Sofrer bullying no Facebook do que no WhatsApp ou no trabalho, né? Ou na escola ou na faculdade, porque o bullying no Facebook
ele dura assim questão de segundos. É só questão de se bloquear a pessoa, acaba o bullying, porque o bullying ele é feito diretamente para o alvo. Vocês conseguem entender a minha linha de raciocínio? Ou seja, se a pessoa quiser fazer bullying com você, ela vai te atacar diretamente. Ela não vai te atacar para outro. Exatamente isso que acontecia com o Rafael, com a Aleph, né, com o Gustavo, comigo, sabe? Então é assim que funciona. E como eu falei, o bullying no Facebook, ele dura questão de segundos. É só questão de bloquear, acabou o bullying. Agora, o bullying no WhatsApp. Eu acho que é muito relativo. A Aleph quer falar alguma coisa? Não, eu só achei engraçado o que ele falou. Só isso. Agora, continuando, né? Achei interessante o que a Aleph falou dessa questão da Bíblia, né? Que assim, eu entendi o seguinte, que a Bíblia diz que a pessoa que comete bullying, quando morre, vai sentar no colo de Satanás, né? Segundo o que dá para entender. Não necessariamente. Porque há níveis e níveis, né? É. Não necessariamente. Agora, assim, primeiro porque existe um negócio chamado arrependimento, que enquanto a vida é esperança. Primeiro isso. Né? E segundo, porque existem, igual crianças, por exemplo, crianças são inocentes, elas até podem fazer o mal, até podem fazer maldade, mas elas não têm noção do que tá fazendo. Tem muita gente, por exemplo, que às vezes fazem coisas que não é legal porque também tá mal e a gente pode ajudar essa pessoa. E assim, tem muita diferença, por exemplo, entre xingar alguém de bobo, por exemplo, e matar uma pessoa. E igual alguém falou aí, todo mundo erra, a gente também erra. Rafael, Gustavo, Cibele, o que vocês têm a falar sobre isso? Eu geralmente não costumo revidar também, mas eu acho que quem sabe revidar bem também é um artifício bom. Mas depende do caso, assim. Depende do caso, é melhor não revidar, ou se você for bom em revidar, também é um artifício. Oi, meu nome é Cláudia e o que eu tenho para falar sobre bullying é que, no geral, acredito que eu sofri mais bullying de pessoas adultas ou pessoas bem mais velhas que eu do que pessoas da minha idade. Eu tenho uma experiência só que eu sofri bullying vindo de uma criança, né, que foi o que eu considerei mais pesado, que é o que eu me lembro até hoje. Foi de uma menina da minha sala, eu tinha entre 6 e 7 anos, e a gente tinha ido fazer uma viagem, uma excursãozinha. E eu passei mal. Passei mal na viagem. Era muito comum eu passar mal. Até hoje, assim, só de entrar no veículo, no carro, no ônibus, eu já sinto, assim, algo, assim, tipo, como se minha pressão caísse, não sei explicar. Então eu sempre passei mal. E nesse dia eu vomitei na viagem e tudo mais. Então isso foi um prato cheio pra ela. Então no dia a dia na escola ela ficava tirando sarro, rindo de mim. E falava coisas bem absurdas. Uma criança, né? E nisso eu já era um pouco isolada, né? Eu não gostava muito de ficar envolvida com as outras crianças. Eu gostava de brincar sozinha. Então eu me isolei mais ainda. No parque, quando era intervalo, eu ficava na balança lá sozinha, me balançando, que era o que eu gostava mesmo de fazer. E na sala de aula eu continuava no meu canto, né? Eu era participativa nas aulas, mas aquilo foi decaindo porque eu comecei a ficar com muita vergonha da situação, né? Do que a menina ficava falando de mim. Aí minha mãe, com o tempo, começou a perceber que eu estava diferente, perguntou o que aconteceu, eu falei pra ela. E a mãe dessa menina era inspetora na nossa escola. E então, minha mãe conversou com ela e ela conversou com a filha dela. Só que não adiantou. Ela continuou
ela continuou fazendo bullying comigo. Aí foi uma segunda vez, minha mãe conversou com ela de novo. Até, acho que a terceira ou quarta vez, que eu também já estava no meu limite, porque eu era muito explosiva, era uma criança assim que eu era agressiva, assim, tipo, a minha vontade sempre, quando eu ficava nervosa, eu meio que extrapolava, né? Eu não conseguia conter o meu nervosismo, assim, minha frustração. Então meio que eu acabava, se a pessoa me irritasse, ficava batendo, coisa assim. E aí acho que foi na quarta, quinta vez, a mãe dela falou com ela e resolveu. E depois disso, eu comecei a ficar bem, tipo, receosa com as pessoas, né, com as outras crianças. Mas com o tempo isso foi passando, tudo. Eu acho que depois, quando eu tinha uns 8 anos, eu comecei a ser um prato cheio para bullying. Eu era gordinha, usava óculos, tinha minhas peculiaridades, né, era nerd, como falavam. Mas nunca algo muito pesado quanto que essa menina fez. E também eu era muito brava, né? Eu tinha cara de brava e tudo mais. Isso meio que afastava as pessoas que queriam zoar, assim, né? Fazer bullying ou coisa assim. Tinha... E, tipo... Quando... Desde criança eu acho que eu sofri mais bullying, assim, de adultos, né? Que viam o meu jeito e em vez de se preocupar ou tomar alguma atitude, ficava falando coisas degradantes, né, que me machucaram e, querendo ou não, acaba marcando, né, infelizmente, pessoas assim que deveriam estar meio que te auxiliando, cuidando de você, te menospreza assim, né, com palavras duras, que às vezes nem percebem que machuca, né. Bom, se eu relacionar o bullying ao autismo agora não faz muito sentido pra mim, porque meu diagnóstico é tardio, né? Mas talvez eu teria sofrido mais bullying quando eu era criança, porque eu me lembro de uma menina na escola que ela tinha eu não sei qual era a questão, não sei se ela era autista. Se ela fosse autista, eu acho que ela era, tipo, de grau 2, né? Ela conseguia ir pra escola, tudo, só que ela tinha muita dificuldade de ficar em sala de aula. E às vezes ela começava a gritar, que ela ficava muito nervosa e tal. E ela sofria muito bullying. E também tinha um outro menino que eu defendia eles dois direto. Que eu tinha esse negócio de ficar defendendo os outros que sofriam bullying, né? Ele tinha sofrido um acidente e ficou com a mente dele ficou atrasada, né, e tal. Então eles dois sofriam muito bullying. Então eu meio que sempre estava por perto deles e quando eu via alguma situação eu tentava defender. Agora na vida adulta falar sobre o autismo, assim, que eu sou autista, eu acho que não, pessoalmente que eu vejo assim, apesar que eu não falei sobre isso muito com muitas pessoas, né? Até porque eu me afastei de muita gente, né? Mas meio que não alterou muito nessa questão do bullying. E a questão da sociedade, como a sociedade deveria encarar o bullying, acredito que isso começa em casa, né? Com a educação. Como você vai estar preparando aquela criança, né, para ela lidar com as outras pessoas, aceitar as diferenças, ver que não existe um padrão humano, né, de ser. Todo mundo é diferente, todos têm suas limitações ou têm suas variações. Ninguém é igual a ninguém. Aceitar as diferenças começa dentro de casa, uma educação. Agora, a sociedade no geral deveria existir mais políticas nas escolas, em qualquer ambiente, né? Para poder. Eu percebo assim que não é só a questão de educar as crianças, porque os adultos que estão educando as crianças também precisam ser educados, né? Bom, eu acredito que eu nunca fiz bullying, mas talvez eu já tenha feito alguma coisa, ter falado alguma coisa que possa ter magoado alguém ou tocado na ferida de alguém
aquela pessoa se sentir mal com isso. Eu não vou tirar esse peso, essa culpa de mim, porque eu às vezes posso ter feito bullying sim. Porque nessas de ser muito sincera e falar muitas coisas, talvez eu tenha magoado alguém. Então eu não vou me isentar disso. Bom, eu acho que o que leva uma pessoa a fazer bullying, às vezes também, além do fato de achar que aquilo é o normal, é o certo, né? Acho que vai de uma frustração também, né? Uma frustração, digamos que quando você é criança, eu não sei dizer muito porque, a não ser o que a criança reflete, o que ela aprende em casa, né? Agora, claro que existe o mau caratismo desde da infância, mas o que eu percebo assim, as pessoas que faziam bullying, geralmente, não que elas fossem pessoas ruins, elas estavam reproduzindo aquilo que elas achavam normal. Então, meio que tá incrustado na sociedade esse negócio de normalidade. Eu detesto meio que usar essa palavra, mas é isso. Padrões, normalidade. Então, se você é fora desse padrão, se você é classificado, entre aspas, como uma minoria, você vai acabar sofrendo preconceitos e bullying. E é uma situação bem difícil, né, de lidar. É isso que eu tenho pra falar. Se você escutou até o final, muito obrigado. Esperamos vocês na semana que vem, na qual falaremos um pouco sobre nossos hiperfocos, o que seria um hiperfoco e o hiperfoco de cada um de nós. Esperamos vocês lá. Até semana que vem.